Nas primeiras horas do dia 31 de agosto de 1997, a princesa Diana e seu namorado, Dodi Fayed, estavam em Paris, tentando aproveitar uma noite tranquila. Mas, quando os paparazzi os cercaram, as coisas tomaram um rumo trágico. Enquanto dirigiam pela cidade com seu motorista e segurança, o carro perdeu o controle dentro de um túnel, colidindo contra um pilar de sustentação antes de capotar e parar. Dodi e o motorista morreram instantaneamente, enquanto Diana lutava para sobreviver. Os médicos trabalharam desesperadamente para salvá-la, mas às 5 da manhã o mundo perdeu a princesa do povo. Naquela mesma noite, Diana e Dodi haviam voado para Paris em um jato particular de propriedade do pai de Dodi. Eles se hospedaram em uma luxuosa suíte de $2.000 por noite no Ritz, também pertencente à família Fayed. O casal teve um jantar romântico no restaurante do hotel, aparentando estar completamente apaixonado. Porém, a noite se tornou estressante ao serem informados de que quase 30 fotógrafos estavam do lado de fora, esperando por um vislumbre deles. Na tentativa de escapar do frenesi, decidiram ir para o apartamento de Dodi, perto do Champs-Élysées. Utilizaram 3 carros para despistar os paparazzi, mas alguns fotógrafos permaneceram determinados a segui-los. Finalmente, Diana e Dodi entraram em um carro dirigido por Henry Paul, chefe de segurança do Ritz, acompanhado pelo segurança Trevor Rhys-Jones. Os paparazzi começaram a persegui-los imediatamente. Tentando despistá-los, Henry, que mais tarde foi descoberto estar acima do limite legal de álcool no sangue, acelerou a uma perigosa velocidade de 121 km/h. Mas ao entrar em um túnel ao lado do rio Sena, o carro perdeu o controle e sofreu um terrível acidente. O som da buzina do carro ecoando no túnel foi o único resquício do caos. Dodi e Henry morreram no local, enquanto Diana ainda estava viva. Os paramédicos a levaram rapidamente ao hospital Pitié-Salpêtrière, onde os médicos lutaram para salvá-la com reanimação cardiopulmonar e desfibriladores. Infelizmente, seus ferimentos eram graves demais. Apesar de todos os esforços, tiveram que declarar sua morte. Trevor Rhys-Jones, o único que usava cinto de segurança, foi o único sobrevivente, embora tenha sofrido ferimentos graves. O acidente e a morte de Diana abalaram o mundo, deixando perguntas, dor e a lembrança de uma mulher que mudou a forma como as pessoas viam a realeza. A natureza impactante e violenta da morte de Diana, junto com seu momento, tão pouco tempo após seu divórcio e sua saída da vida real, gerou inúmeras teorias da conspiração. Uma das alegações mais comentadas era de que Diana estava grávida na época. Mohamed Al-Fayed, pai de Dodi, disse aos investigadores que Diana havia confiado a ele sobre sua gravidez. Ele afirmou que ela não havia tornado isso público porque acreditava que o rei Charles e o príncipe Philip queriam tirá-la de cena. Diana supostamente temia que eles se preocupassem com o fato de um futuro neto real, com um pai muçulmano não branco, causar um grande escândalo público. Isso alimentou especulações de que a morte de Diana não foi um acidente, mas sim um ato deliberado. Adicionando mais intriga, surgiram histórias que sugeriam que a própria Diana suspeitava há muito tempo que poderia morrer em um acidente de carro. Paul Burrell, seu ex-mordomo, compartilhou detalhes em suas memórias de 2003, A Royal Duty. Ele revelou que Diana havia escrito uma carta em 1995, expressando temores de que alguém próximo ao seu poderoso ex-marido pudesse machucá-la ou simular um acidente de carro para abrir caminho para que Charles se casasse novamente. A repórter real Ingrid Seward corroborou as alegações de Burrell, lembrando de uma conversa em junho de 1997, apenas 2 meses antes do acidente, onde Diana admitiu que temia que Charles pudesse mandar matá-la em um acidente de carro planejado. Tanto Burrell quanto Seward também afirmaram que Diana acreditava que seu apartamento estava grampeado e que alguém poderia manipular os freios de seu carro. Esses temores a levaram a acreditar que um ataque poderia vir de alguém dentro de seu círculo próximo. Depois que Burrell tornou pública a carta de Diana, a família real enfrentou crescente escrutínio. O rei Charles tornou-se o foco principal das preocupações. Em 2005, durante uma investigação abrangente sobre a morte de Diana, Lord Stevens, ex-comissário da Polícia Metropolitana de Londres, entrevistou Charles para abordar as alegações e suspeitas em torno da tragédia. A famosa carta de Diana não apenas acusava Charles de planejar sua morte, mas também insinuava sua motivação. Ela acreditava que ele queria tirá-la do caminho para se casar com Tig Legbourk.
uma ex-babá de seus filhos. Em relação a Camilla Parker Bowles, com quem Charles teve um longo romance e com quem mais tarde se casou em 2005, Diana supostamente a via como uma distração. Camilla não passa de uma distração, teria escrito. Estamos sendo usados por este homem em todos os sentidos da palavra. Menos de um ano após a trágica morte de Diana em Paris, as autoridades francesas lançaram uma investigação formal. Liderando a investigação estava o juiz Hervé Stefani, que entrevistou Richard Tomlinson, um ex-agente do MI6. Tomlinson fez afirmações chocantes, alegando que o MI6 havia planejado um assassinato em Paris na mesma noite em que Diana morreu. Ele também sugeriu que Henry Paul, vice-chefe de segurança do Ritz e motorista no acidente fatal, estava secretamente trabalhando para o MI6. Para adicionar mais intriga, Tomlinson insinuou que um dos seguranças de Diana também poderia ter sido um espião. Se isso fosse verdade, pintaria um quadro assustador. Várias pessoas no círculo próximo de Diana poderiam ter conexões com organizações que não tinham seus melhores interesses em mente. Ou pior ainda, poderiam ter desempenhado um papel em sua morte. Uma das teorias mais controversas não se concentra no acidente em si, mas no que ocorreu depois. Teóricos da conspiração argumentam que a morte de Diana pode ter sido causada por atrasos no atendimento médico. Segundo o USA Today, enquanto Dodi Fayed e Henry Paul morreram no local do acidente, Diana ainda estava viva quando os paramédicos a levaram ao hospital Pitié-Salpêtrière. No entanto, o trajeto levou mais de 2 horas. Às 5 da manhã, foi declarada morta. Essa linha do tempo levantou suspeitas. Críticos apontam para o motorista da ambulância, Michel Maspeux, que supostamente ignorou um hospital mais próximo, o Hotel Dieu, para levar Diana ao Pitié-Salpêtrière. Em 2007, Maspeux explicou durante a investigação que foi instruído a ir ao Pitié-Salpêtrière, mas que precisava esperar até que a condição de Diana fosse estabilizada antes de realizar o trajeto. Para alguns, essa decisão continua altamente suspeita e alimenta as teorias de que a morte de Diana não foi um acidente. No contexto da trágica morte da princesa Diana, as circunstâncias que cercaram seus últimos momentos levantaram intermináveis perguntas e mistérios. Um detalhe que se destaca é como ela foi tratada no local do acidente. O protocolo de emergências francês da época exigia que os médicos estabilizassem os pacientes no local. Por isso, um médico trabalhou nela durante 40 minutos antes de transportá-la ao hospital em um trajeto lento. Mas talvez a parte mais desconcertante da tragédia seja a misteriosa conexão com um fotógrafo francês chamado James Anderson. Mohamed Al-Fayed sustentou por muito tempo que um Fiat Uno branco desempenhou um papel-chave no acidente que matou Diana e seu filho, Dodi. Este Fiat supostamente pertencia a Anderson, o que levou Al-Fayed a acreditar que o fotógrafo estava envolvido nos eventos daquela noite. Ele chegou a sugerir que Anderson tinha planos de revelar informações explosivas sobre o acidente. No entanto, Anderson nunca teve a oportunidade. Em 2000, seu corpo carbonizado foi encontrado em um BMW em chamas em uma floresta remota no sul da França. Os investigadores o encontraram inclinado sobre o volante com um grande buraco na lateral da cabeça, que alguns acreditam parecer uma ferida de bala. As autoridades declararam sua morte como suicídio, alegando que o buraco foi causado pelo calor intenso do incêndio. Porém, Al-Fayed e outros sugeriram que Anderson foi silenciado por operativos poderosos para evitar que ele compartilhasse o que sabia. Amigos de Anderson afirmaram que ele havia admitido em particular ter seguido o carro de Diana em direção ao túnel da alma naquela fatídica noite, chegando a tirar fotos que mais tarde considerou perigosas demais para publicar. No entanto, quando a polícia francesa o interrogou, ele negou ter estado em Paris naquele momento e apresentou recibos que o colocavam a 270 quilômetros de distância, na cidade de Lignières. As versões contraditórias apenas aprofundam o mistério. Embora a verdade sobre a morte de Diana talvez nunca venha à tona, sua vida continua sendo uma fonte de inspiração e tristeza. Longe da imagem de conto de fadas frequentemente associada à realeza, a história de Diana foi marcada por lutas desde a infância. Sua sobrinha, Lady Kitty Spencer, compartilhou que Diana suportou uma infância dolorosamente solitária. Apesar de crescer em uma grande propriedade rural com título e riqueza, os primeiros anos de Diana estavam longe de ser fáceis. Quando tinha apenas 6 anos, sua mãe deixou a família por outro homem,
deixando Diana e seus irmãos para enfrentar a vida sem ela. O legado de Diana é um lembrete de sua humanidade, resiliência e impacto duradouro no mundo, mesmo em meio às perguntas sem resposta que cercam sua morte. Quando criança, Diana pensava que sua mãe estava apenas de férias. Seu irmão, Charles Spencer, lembra-se de como ela sentava junto à porta, esperando que a mãe voltasse. Mas sua mãe nunca retornou, deixando a vida familiar de Diana em ruínas. Seu pai, o Conde Spencer, caiu em uma profunda depressão, deixando as babás encarregadas de criar as crianças. Diana frequentemente falava sobre o quanto se sentia sozinha, dizendo certa vez que seus 20 bichos de pelúcia se tornaram sua família. Quando se casou, parecia o final perfeito de um conto de fadas. Um príncipe, um castelo e uma vida cheia de amor. Mas para Diana, estava longe de ser um sonho. Ela referia-se a si mesma como o cordeiro sacrificial virgem para seu marido, então Príncipe Charles. A realidade, eles haviam se encontrado apenas 12 vezes antes de se casarem. Apenas 12. É um pensamento perturbador, mas era sua vida. O primeiro encontro de Diana com Charles foi quando ela tinha apenas 16 anos e ele 29. Naquela época, Charles estava namorando sua irmã mais velha. Quando alguém decidiu que Diana era uma boa combinação para ele, ela foi arrastada para um romance vertiginoso. Refletindo sobre aqueles primeiros dias, Diana uma vez disse: "No minuto seguinte, ele praticamente pulou em mim. Foi estranho, mas eu não tinha com o que comparar porque nunca tinha tido um namorado." Quando tinha 19 anos, Diana de repente estava sob o intenso escrutínio do público. Os tabloides britânicos se tornaram obcecados por ela, seguindo cada um de seus passos enquanto trabalhava meio período como professora em Londres. "Demorei muito tempo para entender por que as pessoas estavam tão interessadas em mim", disse ela em uma entrevista à BBC em 1995. "Mas então, você se vê como um bom produto que vende bem, e as pessoas ganham muito dinheiro com você." A constante atenção da imprensa era avassaladora. Com o tempo, Diana aprendeu a lidar com os tabloides, mas nunca foi a vida que ela queria. Segundo o Washington Post, Diana foi obrigada a navegar pelo intenso escrutínio da mídia e pelas pressões da vida real por conta própria. Apesar da fascinação pública por ela, sentia-se isolada e desprotegida em seu papel. Para complicar ainda mais as coisas, Diana teve que aprender as regras e protocolos rígidos da família real praticamente sozinha. Na mesma entrevista à BBC, compartilhou como a família real simplesmente a deixou descobrir sozinha, tornando uma situação já solitária e avassaladora ainda mais difícil de lidar. Para Diana, o conto de fadas nunca foi real. Era apenas uma história que outros contavam sobre ela enquanto lutava nos bastidores. A vida de Diana como membro da realeza não era apenas solitária, mas também implacável. "Você não podia se sentar e sentir pena de si mesma", disse ela uma vez. "Ou você afundava ou nadava, e tinha que aprender isso muito rápido." Um dos maiores choques veio durante sua primeira turnê real pela Austrália. "Tivemos uma turnê de 6 semanas, e quando voamos de volta da Nova Zelândia, eu era uma pessoa diferente", lembrou Diana. "Percebi o senso de dever, o nível de intensidade e o papel exigente em que agora me encontrava. Era muito para assumir, especialmente porque Charles não era de grande ajuda. Diana ainda era uma adolescente quando ela e Charles se tornaram um casal. Além de ser constantemente assediada pelas câmeras, sua autoestima começou a desmoronar. Nos meses que antecederam seu casamento, as lutas de Diana com a alimentação tornaram-se graves. Seu peso caiu drasticamente enquanto desenvolvia bulimia, um transtorno ligado à intensa solidão que sentia e às rachaduras que já começavam a aparecer em seu relacionamento com Charles. Falando com franqueza em uma entrevista à BBC, Diana compartilhou como a dor emocional se tornou insuportável. "Quando ninguém te ouve ou você sente que ninguém te ouve, todo tipo de coisa começa a acontecer", disse ela. Explicou que sua angústia interior a levou a tornar sua dor visível. "Você tem tanta dor dentro de si que tenta se machucar por fora porque quer ajuda, mas é o tipo errado de ajuda que você está pedindo." Tristemente, aqueles ao seu redor mal interpretaram suas lutas, frequentemente descartando-as como tentativas de chamar a atenção. Na realidade, Diana estava desesperada para encontrar uma forma de lidar com a situação. "Eu não gostava de mim mesma", admitiu. Estava envergonhada porque não conseguia lidar com a pressão. O que começou como um sonho real para Diana e Charles, rapidamente se transformou em um pesadelo. À primeira vista, casar-se com um príncipe poderia parecer um conto de fadas realizado.
Mas por trás da imagem pública impecável, seu casamento estava longe de ser ideal. Simplesmente eram duas pessoas com muito pouco em comum. Karen Mooney, uma ex-funcionária da Casa Real e especialista em relacionamentos, revelou mais tarde. O casamento estava condenado desde o início. Havia pouca conexão entre eles, e com tudo mais que estava acontecendo, simplesmente não podia funcionar. Para Diana, o que parecia uma vida glamourosa por fora era uma luta constante por trás de portas fechadas, uma batalha que muitas vezes teve de enfrentar sozinha. O casamento de Diana com Charles perdeu rapidamente seu brilho, e sua relação com a família real foi complicada desde o início. Para o público, Diana era o coração da monarquia, uma figura acessível, mas majestosa, que conectava as pessoas à realeza de uma maneira única. Ela personificava tudo o que as pessoas esperavam da monarquia, o que tornava sua morte trágica ainda mais difícil de aceitar. Nos 27 anos desde então, seu legado só cresceu, especialmente com seus filhos, William e Harry, agora entre os rostos mais proeminentes da família real. No entanto, quando Diana faleceu, algo parecia profundamente errado na forma como a família real reagiu, ou não reagiu. Não houve um comunicado oficial, nem demonstrações visíveis de emoção, apenas silêncio. E esse silêncio foi doloroso. Enquanto o mundo chorava, a monarquia parecia indiferente. A falta de resposta desencadeou uma onda de críticas, dando a impressão de que os membros da realeza estavam desconectados do imenso senso de perda que tantas pessoas sentiam. Se houve um momento em que a monarquia entrou em choque com o sentimento público, foi durante esses tensos dias de silêncio após sua morte. Por que reagiram dessa maneira? A verdade é que a relação de Diana com a família real já era difícil muito antes de seu divórcio. Sua capacidade de atrair a atenção massiva do público frequentemente ofuscava a própria rainha, o que alguns acreditam não ter sido bem recebido dentro da família. Embora tudo isso seja especulação, não há dúvida de que Diana não era exatamente a favorita. Outra razão para essa atitude fria poderia ter sido a independência de Diana. Ela não tinha medo de se defender, o que nem sempre combinava com as rígidas tradições da família real. Até mesmo em seu casamento, Diana fez uma declaração ousada, mas sutil, ao omitir uma única palavra de seus votos, uma palavra que as mulheres da realeza sempre incluíam. Foi um ato pequeno, mas significativo de desafio, mostrando ao mundo que ela estava disposta a fazer as coisas do seu jeito, mesmo em um papel que exigia conformidade. A disposição de Diana para romper com a tradição e ser incondicionalmente ela mesma a destacou, mas também a colocou em conflito com a instituição que representava. E, embora a família real possa ter tido dificuldades para aceitá-la, o mundo a amava ainda mais por isso. Diana não era estranha a quebrar tradições reais, e seus votos de casamento foram um dos primeiros sinais de que ela faria as coisas à sua maneira. Tradicionalmente, as noivas reais prometiam obedecer aos seus maridos, como fez a rainha Elizabeth com palavras como: "Eu, nome, te tomo, nome, como meu esposo, para ter e segurar deste dia em diante, para o bem, para o mal, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, para obedecer-te, até que a morte nos separe, segundo a santa lei de Deus." Mas Diana decidiu mudar isso. Em vez de prometer obedecer, jurou amar, consolar, honrar e permanecer ao lado de Charles na saúde e na doença. Na época, foi um movimento ousado e controverso. Desafiar a rainha de uma maneira tão simbólica era algo inédito, especialmente porque outras noivas reais, como Sarah Ferguson e Sophie Rhys-Jones, haviam seguido a tradição. Avançando para os dias atuais, a influência de Diana é inegável. Tanto Kate Middleton quanto Meghan Markle seguiram seu exemplo, omitindo obedecer de seus votos, demonstrando como as escolhas de Diana moldaram os casamentos reais modernos. Diana não parou nas tradições matrimoniais. Ela também redefiniu como um membro da realeza poderia se conectar com as pessoas. Enquanto a rainha é famosa por seus luvas e chapéus, Diana os deixou de lado. Acreditava que as luvas interferiam nas conexões pessoais, preferindo apertar as mãos diretamente ou segurá-las. Chapéus? Também os dispensou, dizendo: "Você não pode abraçar uma criança com um chapéu na cabeça." Essas escolhas aparentemente pequenas a fizeram parecer mais acessível e humana. Uma das maiores rupturas de Diana com o protocolo real foi dar à luz em um hospital. Pode parecer normal agora, mas para os membros da realeza foi revolucionário.
Até 1977, os bebês reais nasciam em casa, frequentemente com testemunhas de alto perfil, como o arcebispo de Canterbury ou até o ministro do Interior, para garantir a legitimidade dos herdeiros. Mesmo a rainha Elizabeth deu à luz seus 4 filhos no Palácio de Buckingham. No entanto, Diana decidiu dar à luz tanto William quanto Harry em um hospital, afastando-se das tradições de nascimentos em casa e observadores oficiais. Essa mudança marcou uma abordagem mais moderna e pessoal à maternidade real, estabelecendo um novo precedente para as gerações futuras. As decisões de Diana podem ter gerado tensões na Casa Real, mas também mostraram ao mundo seu compromisso em ser autêntica consigo mesma, seja em seus votos, em seu estilo ou em como criou sua família. Quando o neto da Rainha Vitória, a Rainha Maria, teve seu primeiro filho, o futuro Eduardo VIII, as tradições em torno dos nascimentos reais começaram a relaxar. A própria Vitória insistiu que apenas o ministro do Interior deveria estar presente, uma mudança significativa em comparação com as salas de parto lotadas de sua época. Essa abordagem mais simplificada continuou no século XX, incluindo o nascimento da Rainha Elizabeth II. Com Diana, o cenário mudou completamente. Ela decidiu dar à luz seus 2 filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, no Hospital St. Mary, em Londres, fazendo história como a primeira integrante da realeza a se afastar dos nascimentos em casa. Além disso, Diana iniciou a agora querida tradição de apresentar seus recém-nascidos ao público na saída do hospital. O príncipe William e Kate Middleton mantiveram essa prática, encantando os fãs a cada aparição de seus filhos na ala lindo. Diana não foi admirada apenas por seu status real ou seu impecável senso de moda. Ela foi amada por sua genuína compaixão. Tinha uma habilidade notável para se conectar com pessoas de todas as esferas, fossem dignitários ou indivíduos em situações difíceis. Seu filho, o príncipe William, expressou isso perfeitamente no documentário da HBO Diana, Our Mother, Her Life and Legacy. Ela sempre entendeu que havia uma vida real fora dos muros do palácio. Esse entendimento se refletiu em seu apoio a mais de 100 causas. Diana não apenas emprestava seu nome às organizações de caridade. Ela comparecia pessoalmente e fazia com que as pessoas se sentissem vistas. Um exemplo foi sua dedicação em ajudar os sem-teto. Frequentemente sentava-se e conversava com pessoas em situação de rua em Londres, mostrando seu profundo compromisso com suas lutas. Durante um discurso para a instituição de caridade Centrepoint, declarou: "Todo jovem merece um início adequado na vida, convocando a sociedade a apoiar aqueles que não têm redes familiares de segurança." Talvez um de seus momentos mais revolucionários tenha ocorrido em 1987. Em uma época em que a AIDS era mal compreendida e altamente estigmatizada, Diana visitou o Hospital Middlesex, em Londres. Lá, apertou a mão de um paciente com AIDS sem usar luvas. Esse simples ato causou impacto no mundo inteiro, desafiando a ideia equivocada de que o HIV podia ser transmitido pelo contato físico. Foi um gesto simples, mas poderoso, que demonstrou sua coragem e compaixão ao abordar tabus sociais. As ações de Diana não eram apenas simbólicas, tinham um impacto real. Ela rompeu barreiras de medo e ignorância, inspirando uma conversa global sobre HIV/AIDS e desafiando a maneira como as pessoas viam a doença e aqueles que viviam com ela. Sua incansável defesa, especialmente em áreas como AIDS e conscientização sobre minas terrestres, mudou para sempre a percepção pública e trouxe esperança para quem mais precisava. Seu filho, o príncipe Harry, continua esse legado, particularmente no campo da conscientização sobre o HIV. Em 2016, fez um teste de HIV ao vivo no Facebook, promovendo a importância do diagnóstico e normalizando as conversas sobre a doença. Essa ação refletiu o enfoque de sua mãe em derrubar barreiras e enfrentar tabus de frente. Outro dos marcos definidores de Diana foi seu trabalho com vítimas de minas terrestres. Em 1997, ela caminhou corajosamente por um campo minado ativo em Angola, atraindo atenção internacional para os perigos das minas terrestres que continuam a afetar civis muito tempo após o fim das guerras. Sua defesa nesse campo foi ousada, especialmente para um membro da realeza, e ajudou a catalisar o movimento global para proibir minas antipessoais. Apenas meses após sua morte, o Tratado de Ottawa foi assinado, proibindo o uso dessas minas.
O príncipe Harry também segue defendendo essa causa, pressionando pela remoção de minas e destacando como o trabalho de sua mãe moldou profundamente seus próprios esforços humanitários. A compaixão de Diana também se estendeu ao luto infantil, uma causa com a qual se conectava pessoalmente devido à dor que experimentou em sua própria vida. Ela fundou a Child Bereavement UK, uma organização de caridade que oferece apoio vital a crianças e famílias enfrentando a perda de um ente querido. Sua habilidade de empatizar com o sofrimento alheio e transformar isso em ação continua sendo um pilar de seu legado duradouro, inspirando seus filhos e pessoas ao redor do mundo. Trevor Rees-Jones, o único sobrevivente do trágico acidente de carro que matou a princesa Diana, mantém uma conexão inquietante com aquela noite fatídica. Sua sobrevivência, em contraste com a perda de Diana e de seu companheiro Dodi Fayed, reflete a cruel aleatoriedade do destino. A morte de Diana, que chocou o mundo, solidificou seu status como um ícone global de compaixão, força e graça. No entanto, seu legado vai muito além de sua morte trágica. Como mãe e filantropa, deixou uma marca indelével no mundo por meio de seu incansável trabalho de caridade. Sua influência vive em seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, que continuam seu trabalho humanitário, particularmente em áreas como saúde mental, bem-estar infantil e apoio aos sem-teto. As causas que ela defendeu, como o Child Bereavement UK, o Diana Award e o Centro para Vítimas de Lepra, são testemunhos duradouros de seu compromisso em fazer a diferença. Sua habilidade única de se conectar com pessoas de todas as origens a destacou, e sua empatia pelos marginalizados e esquecidos inspirou mudanças sociais generalizadas. Seja seu trabalho pioneiro com pacientes de AIDS, sua visita revolucionária a um campo minado, ativo em Angola, ou sua defesa aos jovens sem teto, Diana usou sua posição para desafiar normas sociais e lutar pelos mais vulneráveis. Diana também rompeu protocolos reais para causar impacto tangível, desde seu trabalho compassivo com pacientes de AIDS até seu compromisso em ajudar crianças a superar o luto. Sua influência, especialmente por meio de seu enfoque pessoal e prático em questões de caridade, inspirou tanto sua família quanto outras pessoas ao redor do mundo. O Diana Award, a Child Bereavement UK e outras organizações que ela ajudou a fundar continuam sua missão, garantindo que seu legado de empatia, compaixão e coragem siga inspirando gerações futuras. Embora o tempo tenha passado, o trabalho de Diana continua tão poderoso como sempre. Trevor Rees-Jones, o único sobrevivente do acidente, trouxe uma nova perspectiva significativa sobre os eventos que cercaram a tragédia. Como o único presente no carro, sua perda de memória e as teorias que surgiram em torno do acidente despertaram fortes emoções e novos debates. Sua história e as perguntas que ela levanta continuam a ressoar com pessoas em todo o mundo, lançando luz sobre a confusão e o trauma daquela noite trágica, enquanto destacam o impacto emocional e psicológico sobre os envolvidos. A narrativa de Rees-Jones enfatiza a complexidade do incidente e a fascinação duradoura pela vida e morte de Diana. Para muitos, isso continua sendo um momento definidor na história, não apenas para a família real, mas para a comunidade global que acompanhou tão de perto sua vida. O legado de Diana não é apenas de compaixão, mas de ação, lembrando ao mundo que mesmo nos momentos mais sombrios, existem maneiras de inspirar e se conectar profundamente com a humanidade.